No vídeo, o primo rico começa compartilhando o cenário atual da sua vida, revelando como chegou até onde está agora. Ele se sente profundamente grato por ter alcançado um marco significativo em sua jornada e mostra a sua nova mansão, que custou impressionantes R$40 milhões. A mansão está localizada em Alphaville, um dos bairros mais luxuosos e desejados de São Paulo. Enquanto faz o tour pela casa, ele explica que este imóvel representa o resultado de uma combinação de trabalho árduo, sorte e, claro, a ajuda de Deus. Ele faz questão de frisar que esse não foi um caminho fácil, mas sim um reflexo de muito esforço e perseverança. Ele descreve a importância de poder dar esse presente à sua família, especialmente para seus filhos, e como a casa não é apenas um bem material, mas também uma conquista emocional e simbólica. Durante o tour, o primo rico mostra a imponente estrutura da casa, com seus amplos espaços, decoração de alto nível e uma vista de tirar o fôlego. Ele comenta sobre as escolhas de design, que buscam trazer conforto e sofisticação, mas também praticidade para sua família. Ele destaca a intenção de criar um ambiente acolhedor, tanto para sua família quanto para os amigos e colaboradores. Um dos pontos que ele menciona com entusiasmo é o fato de que a casa foi pensada para atender às necessidades não apenas da sua família, mas também dos seus colaboradores. Ele revela que está reformando uma área da casa para criar um espaço de convivência para a equipe. Algo que, segundo ele, faltava em sua casa anterior. Ele não tinha um espaço adequado para os colaboradores se reunirem e fazerem suas pausas, como tomar um café e socializar. O primo rico acredita que, ao proporcionar esse tipo de espaço, está contribuindo para o bem-estar e o fortalecimento do time. Ele quer que seus colaboradores se sintam à vontade e valorizados como parte importante do seu sucesso. Por isso, ele decidiu transformar uma área da casa, que inicialmente era inutilizada, em um garden com sofá, cozinha e até guarda-sóis, um ambiente que reflete o estilo de vida da família e que será um local de descanso e convivência para a equipe. A ideia de criar um ambiente de relaxamento e troca de ideias para seus colaboradores surge da vontade de dar um toque pessoal ao local, mas também de promover um ambiente que traga mais humanidade e união entre os membros da sua equipe. O primo rico se mostra extremamente satisfeito com a evolução da sua casa, que agora não é apenas um refúgio pessoal, mas também um espaço de trabalho e convivência. O primo rico segue explicando o quanto a casa representa para ele e sua família. Ele reflete sobre como essa aquisição foi possível, destacando que o sucesso não veio de uma hora para a outra, mas sim de uma jornada longa e cheia de desafios. Ele fala sobre o seu trabalho duro e a dedicação de muitos anos, mas também reconhece que houve um pouco de sorte e, é claro, a ajuda de Deus ao longo do caminho. Enquanto a câmera o acompanha pela casa, ele comenta sobre as mudanças e o que ainda está por vir. Ele compartilha a ideia de que a casa é mais do que um simples bem material. É um marco na sua vida e na vida de sua família. Com um sorriso no rosto, ele revela que se sente muito grato por poder dar esse presente à sua esposa e filhos, algo que considera ser uma grande vitória pessoal. Ele também menciona que este é um novo capítulo, que se reflete não apenas em seu sucesso financeiro, mas também em sua capacidade de proporcionar conforto e qualidade de vida à sua família. Uma das partes mais emocionantes do vídeo é quando o primo rico fala sobre o fato de que sua casa é um reflexo de sua trajetória. Ele não quer que seus filhos apenas vejam a casa como um símbolo de riqueza, mas como uma conquista que representa todo o esforço investido ao longo dos anos. Ele deseja que eles entendam que o sucesso não é algo dado, mas conquistado através de trabalho duro, inteligência financeira e boas escolhas. Ele compartilha que, apesar de todo o luxo e conforto que a mansão oferece, a verdadeira recompensa é ver sua família feliz e realizada. Depois de fazer o tour pela casa, o primo rico decide entrar em um tema mais profundo e relevante para seus seguidores: o conceito de como ele adquiriu essa mansão.
Ele começa a explicar o processo financeiro por trás da compra do imóvel, detalhando como ele fez para tornar essa aquisição possível de forma inteligente e estratégica, sem recorrer a métodos convencionais, como pagar à vista. Ele revela que, em vez de pagar o valor total da casa de 40 milhões de reais de uma vez, ele optou por fazer um financiamento. Isso pode parecer estranho à primeira vista, mas ele explica o raciocínio por trás dessa escolha. O primo rico queria usar o financiamento a seu favor, já que com uma taxa de juros relativamente baixa, ele poderia investir o valor total do imóvel em algo que rendesse mais do que ele gastaria com os juros do financiamento. Esse é um exemplo de como ele aplica seus conhecimentos financeiros de forma prática em sua vida. O primo rico começa a explicação sobre a compra de sua mansão com uma reflexão sobre as decisões financeiras que tomamos ao longo da vida. Ele conta que, após muitos anos de trabalho duro e dedicação, finalmente chegou a um ponto onde podia conquistar algo tão grandioso quanto a mansão dos seus sonhos, uma casa avaliada em 40 milhões de reais. Ele sabe que a caminhada até ali não foi fácil, mas acredita que a combinação de sorte, trabalho árduo e a ajuda de Deus o levou a esse momento. Com o sorriso de quem se sente realizado, ele revela que decidiu não pagar a casa à vista, mas sim financiar o imóvel, o que para muitos pode soar estranho. A lógica por trás dessa decisão está relacionada a um conceito fundamental do mundo dos investimentos. Ao optar por um financiamento, ele pagou 20% de entrada, cerca de 8 milhões, e financiou o restante 32 milhões. Essa decisão foi tomada com o intuito de usar o dinheiro da forma mais inteligente possível, mantendo-o aplicado em investimentos rentáveis. Ele compartilha com os espectadores o processo de escolha do financiamento. Após consultar sua equipe financeira, foi encontrada uma taxa de juros de 8,99% ao ano no Banco BRB, o que resultaria em uma prestação de aproximadamente 2,9 milhões de reais ao ano apenas de juros. No entanto, ele revela que o segredo de sua estratégia está em investir o dinheiro, que não usou para pagar o imóvel. Se ele aplicasse esse montante de maneira inteligente, poderia obter uma rentabilidade de 12% ao ano. Isso significa que, enquanto ele pagaria 2,9 milhões de juros anualmente, poderia ganhar cerca de 3,8 milhões com seus investimentos. Assim, ele está, de certa forma, fazendo o dinheiro trabalhar para ele, gerando lucro a partir de um financiamento. E o melhor de tudo é que ele ainda mora em uma casa de 40 milhões de reais, sem ter que pagar aluguel. Ao invés de pagar uma locação de cerca de 160 mil reais por mês, ele está vivendo em um imóvel que é seu, acumulando valor ao longo do tempo. Além disso, a valorização do imóvel também entra no cálculo. Mesmo que ele ainda não tenha pago o valor total, a casa tende a se valorizar com o tempo. Se ela crescer 5% ao ano, o valor dela aumentaria em torno de 2 milhões de reais anualmente. Para ele, essa é uma estratégia vencedora, já que no final das contas, ele está investindo de maneira que seu patrimônio cresce, ao mesmo tempo que está pagando de forma mais acessível do que pagaria em aluguel. Em resumo, a decisão de financiar a mansão foi uma escolha estratégica. Não só ele evita pagar um aluguel exorbitante, mas ainda está fazendo o banco trabalhar a seu favor, enquanto seus investimentos continuam a render. A história da compra da mansão não é apenas sobre luxo, mas sobre inteligência financeira. Ele continua explicando a estratégia financeira por trás da compra de sua mansão, destacando que sua abordagem não é apenas sobre gastar ou adquirir um bem de luxo, mas sobre pensar de forma inteligente e estratégica. O primo rico lembra aos espectadores que, ao adquirir um imóvel, é fundamental considerar como ele pode trabalhar para você no futuro e não apenas como um gasto momentâneo. Ele acredita firmemente que, se você souber escolher os momentos certos e tiver paciência, o imóvel se valoriza com o tempo e se torna uma excelente fonte de valor. Uma das questões que surgem é sobre a volatilidade do mercado financeiro e o impacto de fatores externos,
como a taxa Selic, na rentabilidade dos investimentos. O primo rico responde a essa dúvida de forma simples e direta. Ele está preparado para diferentes cenários. Se a taxa de juros cair significativamente, como ocorreu no passado, ele pode refinanciar a casa a uma taxa mais baixa, reduzindo o valor das parcelas mensais. Essa flexibilidade é um dos pontos-chave de sua estratégia. Ele também menciona que mesmo que as taxas de juros não acompanhem as expectativas, o valor do imóvel tende a aumentar ao longo do tempo. Ele lembra que quando as taxas caem, o valor dos imóveis sobe porque fica mais fácil para as pessoas financiarem. No cenário hipotético em que a casa de 40 milhões de reais se valorize ainda mais, ele poderia eventualmente vender o imóvel e ter um lucro considerável, ou até mesmo alugá-lo, já que a demanda por imóveis de alto padrão sempre é alta. Além disso, ele destaca que não se trata apenas de uma compra de imóvel, mas de uma mentalidade de longo prazo. A casa não é um custo, mas um investimento. E o mais importante, ele está aplicando os princípios que ensina em seu canal para sua própria vida, utilizando o dinheiro de maneira estratégica para fazer com que ele trabalhe para ele. A ideia é transformar a casa de 40 milhões em uma oportunidade de valorização financeira. Em uma reflexão final, ele enfatiza que, ao aprender a administrar o dinheiro de forma inteligente, qualquer pessoa pode conquistar seus próprios objetivos, seja uma casa, uma empresa ou qualquer outro bem. O segredo está em tomar decisões baseadas em educação financeira e no conhecimento de como os mercados funcionam. Ele convida os espectadores a refletirem sobre suas próprias finanças, mostrando que com disciplina e inteligência é possível conquistar objetivos grandiosos, assim como ele fez. Ele finaliza com um agradecimento a todos os que o acompanham, explicando que sem o apoio de seus seguidores, esse sonho não seria possível. Para ele, o sucesso é construído não apenas com trabalho duro, mas também com o apoio de quem acredita em seu potencial. E ele espera que todos possam usar os mesmos princípios para alcançar o sucesso em suas próprias vidas.